quando pensa em pessoas importantes, em gente que deve ser seguida, em heróis assim, você pensa em quem? Quem é a sua referência de alguém que deve ser seguido e que de fato alcançou grandes coisas? Eu consigo pensar, por exemplo, em uma figura conhecida, talvez sua, Isaac Newton. Você conhece, já ouviu falar, não é? Foi um cientista do século 17. E ele descobriu, claro, estudando diversas coisas. Meu Deus do céu, é incrível. Eu fui parar para revisitar a história do Isaac Newton. Ele descobriu estudando as leis do movimento, sabe isso que a gente estuda, os meninos que estão no ensino médio, as 3 leis de Newton. Esse cara estudou e descobriu como que os corpos se movem, inércia, força, massa e aceleração e coisas do tipo, ação e reação, sabe isso? Ele estudou ótica, ele que descobriu que a luz é branca, mas que ela se subdivide em todas as cores do espectro, do arco-íris, ou seja, isso para nós significa muito para a tecnologia. Ele descobriu então aspectos da natureza, a gravitação dos planetas, por exemplo. Antes se acreditava que eles giravam em torno de corpos celestes assim, em órbitas circulares. E a gente sabe que hoje que são elipses, não é? Não são tão circulares assim. Para descobrir a gravidade, junto com o movimento dos planetas, Isaac Newton teve que criar um cálculo, porque não existia na matemática um jeito de calcular aquilo que ele precisava calcular para aprender sobre a física dos planetas. E aí ele criou a derivada, a integral. Olha só que coisa, o cara criou isso tudo. E quando ele fez isso tudo que eu falei, ele fez 26 anos. Ele era mais jovem que eu, quando ele deu todas essas contribuições para a ciência, para a humanidade, como um legado. Um pouco antes, a gente lembra, por exemplo, aqui perto da época de Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, de Alexandre o Grande. 4 séculos mais ou menos antes de Cristo, esse grande imperador que recebeu do seu pai o império da Grécia para governar com 20 anos de idade. E ele queria fazer nada menos do que conquistar todo o mundo conhecido. E ele fez isso. Com 33 anos, ele alcançou essa tarefa e foi chamado de Deus. Ele sugeriu que ele era uma divindade por ter feito algo tão extraordinário assim, e as pessoas começaram a olhar para um tipo de gente que fazia coisas quase que impossíveis como Deus. Quem a gente coloca como grandes atores na humanidade, no chão da vida, que nós devemos seguir? Paulo está num contexto onde a exaltação de pessoas, personalidades, a um status diferente das demais, era comum. Esses eram modelos dos grandes dessa época. Já ali perto da época de Jesus, de fato no primeiro século, a gente tem um outro cara, Augusto, também imperador da Grécia, depois de Alexandre, que cessou uma guerra civil que durava anos, e ninguém dava conta de fazer isso. E quando ele fez isso, de novo, as pessoas adoraram ele como Deus, colocaram estátuas em todo o império, e quando essa estátua era vista como uma memória da presença do imperador, as pessoas se viravam a ela como a um Deus. Nós temos muitos modelos de influencers. Qual é a régua que a gente está olhando? Nós estamos numa jornada por entre as doutrinas reformadas, que nos apontam como janelas a glória de Deus. Nós falamos na semana passada sobre as 2 naturezas de Cristo. Se você estava aqui, você lembra disso. Cristo é totalmente divino e Ele é totalmente humano. Hoje, eu quero aprofundar um pouco mais nesse assunto com você. A gente vai falar um pouco sobre a obra de Cristo em relação à sua humanidade. A obra de Cristo em relação à sua humilhação, o seu estado de humilhado. E domingo que vem, a gente vai ver como o estado exaltado de Cristo é uma contrapartida ao estado de humilhação
e como esses dois estados juntos nos mostram quem é o nosso Salvador. Vamos lá? Quem é esse Deus homem que Paulo aponta nesse texto que você já ouviu tantas vezes? A afirmação dele é contracultural demais. Paulo, de fato, nunca deixa de expressar algo radical, profundo e comprometedor. Jesus, o Nazareno, é o Rei do universo. Nada menos que isso. Deus estava governando o mundo no seu Filho Jesus. Ele é o Senhor de todas as coisas. E Senhor, na linguagem paulina, preste atenção, é o mesmo que no Antigo Testamento, essa palavra que era escrita e que na sua Bíblia está em letras maiúsculas, Senhor, em versalete, assim maiúsculo, que os próprios israelitas escreviam com muito cuidado e devoção, Yahvé, o tetragrama, o nome que não poderia ser falado. Quando os gregos foram traduzir o Antigo Testamento, que é em hebraico, em grego, na famosa Septuaginta, essa versão, lá na época de Jesus mesmo, quando eles foram se referir ao próprio Deus, Criador, Pai, eles usaram essa palavra grega, Kyrios. Paulo usa a mesma palavra quando ele se refere ao Filho, ao Senhor Jesus. Ele é o Messias, o Senhor de todo mundo. O Evangelho nos primeiros séculos, especialmente, era uma bomba, não só teológica, religiosa, mas uma bomba política, inclusive. Porque em contrapartida, a palavra Kyrios é usada para César, o maior governador do Império Romano. Então, quando Paulo diz que Senhor César não é César, é esse homem que, na verdade, morreu, nós vimos ele morrer, sofrer, ter fome. O que ele está lançando, então, é um incômodo muito profundo, e que deixa a gente, a sua audiência, os próprios filipenses, numa situação desconfortável para que a gente tome um tipo de decisão que mude a vida da gente de agora em diante. Ele é o verdadeiro Senhor do mundo. A igreja, do contrário, os primeiros discípulos de Jesus, não é? Tinham pouca dificuldade com o aspecto divino de Jesus, sabia? Ainda que a gente pense assim, como que um homem pode ser Deus? E a gente tem as nossas perguntas, são as nossas inquietações contemporâneas, modernas, que a Bíblia não tem compromisso, inclusive. O povo, a essa época, não tinham dificuldades com a ideia e a verdade de que Jesus era Deus. Mas a verdade de que Jesus era homem, e completamente homem, era um reboliço teológico. Todos os primeiros concílios da igreja, decisões doutrinárias, onde os principais pastores, teólogos, bispos da Ásia, da Europa se reuniam, giraram em torno dessa controvérsia. O que significa esse homem, que a gente sabe que é Deus, ser também homem? É possível isso? A gente falou sobre essas duas naturezas na semana passada. Hoje, então, eu não quero que você fique com um senso de que a coisa está incompleta, mas eu não vou falar a outra parte, que é a parte de Deus exaltado em Cristo Jesus. Agora nós vamos falar sobre o que significa Jesus ser como você é. Ser alguém que padece, e que mais do que padece, ele se compadece com o seu povo. Quem é, segundo a perspectiva de Paulo nesse texto? Jesus em sua humilhação. Eu queria ler de novo o texto, agora dessa vez com o microfone, para a gente explorar um pouco mais essas verdades. Diz assim o versículo 5 do capítulo 2 de Filipenses: seja, Filipenses, a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte
e morte de cruz. Que estado de humilhação é esse? Fique aqui comigo. A teologia reformada, especialmente, vai dizer que isso envolve, desde o começo da vida de Jesus, começando então por sua encarnação, a sua concepção pelo Espírito no ventre de Maria. Ou seja, isso já é humilhação o suficiente para aquele que é a palavra. E desde o início estava com o Pai criando todas as coisas, como o apóstolo João diz, não é? Ele então por 9 meses é gerado na barriga de uma mulher, uma pobre mulher, uma menina, na verdade, provavelmente 15, 16 anos, por aí, Maria. Ele nasce e é recebido não em um palácio, como deveria ser, por quem ele é, um bebê frágil que tem que aprender a andar, e que se não for alimentado por outro, morreria. Ele tem que fugir como um foragido para o Egito, com alguns dias de idade, como alguém que está ameaçado por aspectos políticos de um mundo caído, corrompido, que luta por poder. Ele vai para o Egito com a sua família, volta, cresce. São estados de humilhação. Ele obedece ativamente, até que chegue o momento onde ele tem que obedecer passivamente também, como a teologia diz, a Deus Pai, quando ele se submete à morte, à traição, ao sepultamento. Os credos antigos da igreja, lá os primeiros, vão dizer isso. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Nós estamos falando de Deus. Ele ficou sujeito. O destino dele ficou na mão como um jogo de uma pessoa, de um político. Foi morto, sepultou, desceu ao Hades, como os credos dizem, ou seja, morreu de verdade. Morreu. Alguns vão ter interpretações diferentes para o que essa frase significa, mas a concordância é que Jesus morreu de fato. Foram 3 dias, inclusive. O Senhor Jesus se encarna. E então, numa poesia, essa que nós lemos em Filipenses capítulo 2, Paulo tenta desvendar, não assim, ponto a ponto, como eu tentei resumir agora, mas como uma música. E tem coisas que só podem ser ditas por poesia, não é? Talvez essa seja uma delas. Ele diz: Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Embora sendo algo, ele não considera que o ser algo, uma identidade, era suficiente para validar um uso indevido daquilo que ele era. E ele era de fato. Ser é diferente de poder ser o que se é. Ficou claro ou confuso? O fato de que a gente é alguma coisa não justifica um outro fato, de que a gente pode tomar isso como nosso e usar isso ao nosso favor, ainda que a gente seja. Não era que Jesus não era Deus, e aí então ele se esvazia porque ele não é. Não, ele era. E ele então toma um lugar que honra aquilo que ele é. Se a gente voltar o nosso olhar para o Antigo Testamento, a gente vai ver em outro lugar alguém que toma o fato de ser como algo a se apegar para ser como Deus. Adão. Adão é o primeiro homem, assim como Jesus é homem. Jesus, que também, além de homem, é Deus, não se apegou ao fato de ser Deus. Adão, que não era Deus, era homem, queria se apegar ao fato de ser Deus, ainda que não fosse. E isso startou na humanidade, em toda a humanidade, um padrão de comportamento que nós reproduzimos até hoje.
que Alexandre o Grande reproduziu ao conquistar o império todo na altura dos seus 30 anos e olhar para si e falar: então eu sou Deus. Que as pessoas me vejam assim. Nós somos filhos de Adão. Nós somos reprodutores, meus irmãos, de se apegar a direitos, por um lado, que nós não temos. E aí a gente até poderia dizer: tudo bem, eu não vou me apegar a um direito que eu não tenho. A justiça secular, inclusive, acha isso uma coisa correta. Mas muitas vezes a gente tem o direito de alguma coisa. E mesmo tendo o direito de alguma coisa, como os discípulos desse homem, desse Cristo, ainda assim não é motivo suficiente para a gente se apegar ao fato da gente ser e ter o direito. Está claro, não? Qual é a grande libertação de seguir o Mestre Jesus? É o fato, meus irmãos, minha irmã, meu irmão, de que vai chegar um momento da nossa vida que a gente vai abrir mão de fazer algo que a gente deveria fazer, porque a gente serve o outro, e não quem nós somos. A gente poderia ser justo, a gente poderia levantar a voz, e por conta de uma decisão superior, que dá valor à nossa identidade, ou seja, a vontade do Filho, nós abrimos mão de direitos que nós temos. Ser é diferente de tirar vantagem de ser. Guarde isso no seu coração. O fato de você ser algo, ser chefe de alguém, ser pai e mãe tantas vezes, coisas que são boas. Isso não dá para você uma carta branca, para você exercer algum tipo de autoridade que não se submeta ao modelo daquele que é Deus. E sendo Deus, como nenhum de nós é, Ele abriu mão. O que nós iremos fazer com os seus discípulos? Nós tiramos vantagem, irmãos, do fato de sermos tantas coisas. E a gente precisa aprender com Jesus, com a sua humilhação, que é para a gente um modelo de atitude, e não só de crença. Olha o que Paulo diz no versículo 5. Ele está fazendo um resumo glorioso, belo, da humilhação do nosso Senhor. Mas ele começa o versículo 5 não com a descrição direto. Ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que... Aí ele dá um modelo. Ou seja, a atitude de Cristo Jesus, humilhado, não é para nós só um fato da gente dizer: eu creio. Mas é mais que isso. A gente precisa dizer, olhando para Ele: eu faço. Essa palavra que tem em vocês a mesma atitude, ou o mesmo sentimento em outras versões, significa literalmente isso. Paulo usa muito essa palavra em outros lugares. Algo que muda a mente, e por mudar a mente você fala: meu Deus, é assim que as coisas deveriam ser. E aí quando você tem essa mudança de mente, você tem a mudança de atitude. São duas coisas correlacionadas. Não dá, então, é o que a gente chega à conclusão lendo esse texto, dizer que a gente crê no nosso Salvador Jesus, 100% homem, se a gente não persegue imitá-lo na sua humanidade. E o distintivo de Jesus é: Ele não se apega ao fato de ser Deus. Líderes não se apegam ao fato de serem líderes, para o seu próprio benefício. Pastores não se apegam. Se tem como modelo o Mestre Jesus, ao fato de serem pastores, então deveriam ser servidos. Eu posso estar falando algo que é muito redundante, mas essa é a mesmíssima realidade da maioria das igrejas e dos clãs religiosos em torno de nós. Nós, então, reproduzimos aquilo que a gente é, achando que a gente deveria ser. Mas Deus, que é Deus, não fez isso. Esse é um ambiente, então, desse texto, de saber viver, da ética, literalmente. E não só da crença.
Lembra o que o pastor Jean disse muito, ecoando a sinopse do livro que guia a gente, aquele grossinho azul que ele traz às vezes, né? Do Herman Bavinck, esse teólogo holandês, as doutrinas, isso aqui que a gente está olhando e destrinchando, especialmente à noite, né, com mais tempo, não são só algo para a gente se apegar intelectualmente, isso é uma bênção, uma herança para nós, eu não estou rivalizando isso, que isso fique claro, mas é, para nós, muito mais importante, um jeito de viver. A carta aos Filipenses é uma carta da alegria, da unidade, Paulo está falando sobre isso antes. E o jeito então de Paulo amarrar a igreja, ter a mesma mente, ir para a mesma direção, é dizer para eles que existe um modelo, que não é artificial, que pisou o chão que a gente pisa, que teve fome como a gente, que foi desprezado, não tinha onde repousar a sua cabeça, que foi traído pelos melhores amigos. Quem é o seu modelo? Porque influencers e gente que diz pra gente que a gente deveria ser algo e alcançar sucesso, estabilidade, o que seja, isso é uma bênção. Eles não estão interessados em servirem. Como as escrituras dizem, o Deus deles é o seu ventre. Eles estão moendo tudo que passa, eles são um buraco negro, passou por ali, é sugado para dentro. E aí Jesus faz o movimento contrário, meus irmãos. O vetor se inverte quando a gente se relaciona com Deus. É daqui para lá, não daí para cá. Não é você que vai subir até a mim porque eu estou num lugar elevado. É eu que desço, é Jesus que desce, que dá, que doa. Doa quem doer, inclusive. É isso que ele faz. A pergunta é que Jesus, como ideia, é confortável. Mas Jesus, como modelo de humilhação, diz para nós, meus irmãos, que humilhação é uma coisa boa e não ruim. Posso ouvir um amém? Não? Olha só o que você está dizendo amém. Quando a gente é humilhado, a gente é melhorado. Então quando a gente é humilhado por alguém, por uma situação injusta, a gente deveria pensar o seguinte: eu estou parecendo um pouquinho mais com o meu mestre Jesus. Glória a Deus. Alguém me desprezou, que Deus o ajude, mas em relação a mim, eu estou crescendo à medida que eu abraço isso como uma disciplina espiritual, e não como algo que eu deveria rejeitar. Então eu levanto a voz, porque eu tenho direitos, e eu sou... Deus não fez isso. Qual é o nosso modelo? O estado de humilhação do nosso mestre coloca a gente em xeque. Agora, isso é o que ele fez. Ele não considerou o fato de ser Deus como algo que ele deveria se apegar, tomar para si. Mas, versículo 7, a gente vê o que ele fez. Ele se esvaziou, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, que não forma necessariamente estética, física, mas de verdade ele era humano completamente. Ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O texto diz que humilharam Jesus ou que ele se humilhou. Há uma grande diferença. E aí eu não quero dizer para você que você deveria ser um maluco que vai procurar alguém para te humilhar por aí. Mas note, quando isso acontecer, é preciso lembrar do nosso mestre. Porque a gente está querendo sofrer o que Jesus não sofreu. E por outro lado, não sofreu o que ele sofreu. Você lembra dos discípulos ali no começo de Atos? Eles são presos, começaram a inclusive sofrer no seu próprio corpo. E a narrativa de Lucas diz que eles começaram a se alegrar. E eles diziam: a gente está se parecendo com Jesus. A gente está com saudade dele, de algum modo ele se aproxima a gente do nosso mestre. Jesus não considerou que ser Deus era algo que ele deveria se apegar. E por isso, ele se esvaziou.
E esse termo, kenosis, de novo, né, esse texto é muito profundo nesse sentido, porque é um texto de muito embate durante a história da igreja. E a doutrina do esvaziamento da kenosis é algo debatido, e a fonte dela é esse texto aqui. O que significa Jesus se esvaziar de ser Deus? Alguns disseram, durante muito tempo, que isso significa que quando a segunda pessoa da Trindade, o Filho, se encarnou, ele então desiste de ser Deus por um tempo. Porque ele vira homem. Isso significava esvaziar-se. Isso é uma heresia. Por quê? Porque Deus continuou homem, como continuou Deus. Como essas coisas se relacionavam, isso é um mistério glorioso. Não é? Se Deus em Jesus tinha os poderes para fazer qualquer coisa, logicamente sim. Mas o texto está lembrando a gente é que, ainda podendo fazer qualquer coisa, ele não usou disso como algo para si mesmo. Então todo o uso do poder do Senhor Jesus tinha um objetivo. Qual? O outro, e não ele. Jesus não trabalhava em favor de si. Pense em você enquanto eu estou descrevendo Jesus. Ele usava do seu poder, da autoridade que ele havia recebido do Pai lá no batismo. Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, vai que eu estou com você. É isso que Deus está dizendo para Jesus. Isso não fez de Jesus alguém irresponsável. Ele se esvazia, ou seja, ele não perde a sua divindade, mas ele faz isso, e aqui é uma grande coisa, para revelar a sua identidade. Percebe como que isso é diferente? É um ajuste que a gente precisa fazer também na nossa mente. O fato de Jesus ser totalmente humano e passar por humilhação, não é que ele está pegando a divindade dele com o Pai, criando as galáxias, e agora ele está deixando assim tudo pequenininho, porque ele está... Não. O fato de Jesus se humilhar é, em si, o que ele quer fazer para revelar o que significa ser Deus de verdade. Ser Deus na face de Cristo é ser alguém humilhado. Humilhado por amor. Humilhado. Vem de humus. O que é humus? Chão, lama. Lá embaixo. Era lá o lugar de Jesus. Ele olhava o outro, qualquer outro, uma prostituta, como digna do seu afeto e da sua atenção. O que o texto está dizendo para nós, isso é verdade, é que Deus revela o ápice de ser Deus, quando Ele vira gente, quando Ele passa por esse tipo de humilhação. Isso é ser Deus. Paulo não está dizendo que Jesus não é totalmente divino. Alguns versículos anteriores a isso, ele está afirmando que Jesus é completamente divino. Mas essa divindade é estampada no seu ápice aonde, meus irmãos? Numa cruz. Ser Deus é ser entregue para morrer. Ser Deus não é passar incólume, intocado, perfeito, fez uma prova e acertou 100 questões, de 100 questões. Isso é a nossa expectativa de pretensa divindade, que a gente quer construir para nós. Ser Deus é se abaixar e servir o outro. E se o outro te ofender várias vezes, 70 vezes 7, o que você deve a ele é perdão. Quem é Jesus que você segue? É esse? Ou é algum que nós desenvolvemos na nossa mente? E meus irmãos, se o nosso Jesus, o nosso amado Salvador não for o estampado nas páginas da revelação dele, nós criamos um espelho de nós.
E Deus não tem compromisso com uma caricatura dele. Então é preciso a gente tomar cuidado. Se a gente não está servindo a Deus, pensando que a gente está servindo a Deus, e a gente está servindo a gente através de uma figura de Deus que a gente montou. O Deus que a gente serve, de crianças ao pastor mais experiente e provado de ovelhas, é o mesmo. É o mesmo. Jesus lava os pés dos seus discípulos na semana da sua morte. Era um trabalho para escravos. Ele pega uma bacia, põe uma roupa na cintura e se abaixa, de modo que isso é tão constrangedor que os seus discípulos falam: eu estou desconfortável com isso, Jesus. Você vai lavar meus pés. E o que Jesus diz para Pedro nessa situação? Se eu não fizer isso com você, Pedro, você não tem parte comigo. Se eu não te servir, eu que sou Deus, e não tomo como vantagem ser Deus, não lavar o seu pé, a gente não cria relação profunda. Nós estamos falando de Deus. Qual é o nosso lugar? Qual é a nossa obra de humildade, de humilhação? Ser um discípulo de Jesus é saber ser humilhado e fazer isso com alegria paradoxal que só Ele pode dar para nós. De novo, a contrapartida da humilhação vai vir semana que vem, mas eu quero ser bem claro essa noite: não é possível seguir o Mestre se a gente não seguir o Mestre. E para onde Ele está indo? Ele está indo para o Monte da Caveira, para o Gólgota. Ele põe uma cruz nas suas costas e diz para nós: se você quer vir atrás de mim, pegue a sua também, a sua cruz, e me segue. E o que se faz com cruz, gente? Se morre. E se morre como? De forma injusta. Mas se morre em favor do outro. Jesus faz na sua humilhação somente o que Deus pode fazer. Está claro? A gente poderia esperar de Jesus ficar flutuando e onipresente, andar aos quatro cantos do mundo, convencer à força todo mundo de que Ele é o Rei de toda a terra. Mas sabe quem poderia fazer isso? Alexandre o Grande. Deus é quem lava os pés de quem vai trair Ele. Quem é o nosso mestre? Quem é o nosso mestre? A humilhação de Cristo não mostra menos da sua divindade, olha só. Mostra quem Deus de verdade é e como Ele quer ser reconhecido. Jesus faz isso consigo mesmo. A si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não foi morte natural, foi morte por traição por um lado, por tortura de outro, por colapso físico na cruz. Cruz, os filósofos dessa época diziam que se alguém fosse condenado à cruz, era melhor ele tirar a própria vida antes. Era mais digno. Cruz, a gente não sabe o que é isso. Jesus, que botou em ordem e separou a água da terra, estava num coxo na noite de Natal. Porque ser Deus é se esvaziar. E se ser Deus é se esvaziar, o que é ser gente como nós somos?
o que é ser nova criatura. Passar por um novo nascimento, o que é, meus irmãos? Como nós vamos construir boas comunidades, você, pai e mãe, criar os seus filhos, se você dizer para eles que, pelo contrário, são os outros que devem servir Ele, os outros que me servem na minha igreja, na minha comunidade, para onde nós vamos? Cada um puxando a corda para um lado. Tende em vocês, Igreja Luz, o mesmo sentimento e atitude que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não tomou para si como algo a tirar vantagem o fato de ser Deus. Antes Ele se humilhou, serviu como um servo, tomou essa posição e foi obediente, até a morte. Não qualquer morte, morte de cruz. O que você busca ao buscar Jesus? Você busca um exemplo, Ele é um exemplo. Você busca por milagres, Ele pode fazer isso por você. O que você busca, responde no seu coração, quando você está buscando Jesus. O que Ele tem para nós é algo desafiador, sabe? Certa vez Ele disse para os seus discípulos: ninguém que começou o trabalho volta, olha para trás, tira a mão do arado. Ele olha para os seus discípulos uma vez e fala assim: vocês não querem ir também não? Sair? Pode ir. Outra vez ele diz, em outra ocasião, que Ele não veio trazer paz, Ele veio trazer guerra, separar filho de pai. O que isso significa? Nesse contexto de que Jesus, quando se apresenta, Ele vai dividir as coisas. E a gente precisa decidir qual é o lado que nós estamos. Isso precisa acontecer. O que você busca ao buscar Jesus? Ele é o Deus humilhado. Humilhado. Hoje, eu estou dizendo literalmente hoje, dia 23 de fevereiro, 7h23, Jesus está governando o universo com mãos furadas, porque Ele te ama. Ele não deixou para trás as cicatrizes da humilhação, depois de ressurgir exaltado e vitorioso. A humilhação marcou Jesus para a eternidade afora. O que ela vai fazer com a gente? O que ela vai fazer com a gente? E aí sim, Ele será, como foi, exaltado acima de qualquer imperador, de qualquer pastor, de qualquer pai, mãe, de qualquer trabalhador. Olha essa ordem. Ele entendeu quem Ele era. Depois, só depois, Ele recebeu o que a gente muitas vezes busca antes. E às vezes é humilhado depois. Se a gente busca exaltação, a humilhação virá. Mas se com Jesus a gente buscar humilhação, boa humilhação, a exaltação virá também. Se com Cristo sofremos, com Ele também reinaremos. E é isso que o texto diz. Depois de dizer que Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, Paulo continua o seu poema e diz: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo, o Deus humilhado, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se a gente perseguir uma vida
que entende que o nosso amado Salvador sofreu e se humilhou por nós. Nós com Ele reinaremos. Essa é a promessa. Um reino de sacerdotes, de reis, que governam a criação, não porque têm direito disso, mas porque receberam de graça, quando se humilharam, por ligarem a sua vida, à vida do seu Salvador primeiro. O que você busca ao buscar Jesus? Vamos cantar? Feche o seu olho. Talvez seja a hora, inclusive, de você nem cantar. Seja a hora de você falar com esse Jesus, dessas cicatrizes, que sabe o seu nome, que sabe o seu nome, que sabe a sua luta para obter para você algum tipo de exaltação, porque está difícil a vida, sim, tá. E Ele sabe que tá. Mas a via, o caminho da verdadeira alegria, do júbilo, é atrás desse mestre. É atrás desse mestre. É do início ao final, e não do final para o início. É primeiro se abaixando, se humilhando, para depois receber dele aquilo que Ele quer nos entregar. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos orar? E eu quero convidar você, junto comigo, né? A não se manifestar agora. Eu vou pedir para depois, quem quiser ficar de pé para a gente orar. Dessa vez não por uma bênção assim, sabe? É por um tipo de bênção diferente. Se você nessa noite de chuva, de som, de sem som, assim como deve ser, assim como o Senhor quis. Se você deseja entender que a humilhação, que a dor, que a angústia são espécies de megafone de Deus, sabe? Um jeito de Deus cada vez mais se cuidando da gente. Se você quer lidar melhor com o fato de não ser, inclusive, o centro das atenções, de não ter todos os seus anseios, apetites saciados do jeito que você quer, eu sei, meu irmão, eu luto com isso. Se você quer, de forma muito sincera, queria te convidar a ficar de pé, somente aqueles em que o Espírito está comunicando isso agora. E a gente vai orar.
Senhor, nós confessamos a Ti que tantas vezes a gente queria um mestre como Alexandre o Grande e não como Jesus de Nazaré. A gente queria ser o mais rápido possível, respeitado do jeito que a gente queria ser, considerado do jeito que a gente queria ser. A gente não queria passar por angústia, por decepção, por dor, por enfermidade. Nós sabemos, Senhor, que esse é o Seu desejo também para nós. Mas nós queremos afirmar que o jeito de receber isso não é tentando conquistar isso pelas nossas próprias mãos. A gente quer abrir mão, Senhor, essa noite. E isso vai trazer sobre nós, faz isso, Espírito Santo, uma bendita liberdade, leveza, descanso, de não ter que ser atendido o tempo inteiro. E dá para nós o Espírito de Cristo, Teu Filho, que seja a nossa atitude a mesma de Cristo Jesus, como a Tua palavra diz para nós agora, que mesmo sendo Deus, não achou que isso era suficiente para se apegar ao fato de ser Deus, e recebeu da Tua vontade, e a Tua vontade é boa. Inclusive foi essa mesma vontade, o fato do nosso Mestre Jesus ser humilhado, que se tornou para nós a nossa própria salvação, Senhor. Como não se alegrar com isso? Como não aprender com isso? Então a cada irmão, irmã, meus que estão aqui essa noite, se colocaram de pé, a mim também, nos dá o presente, cada vez mais, de aprender, a sermos humilhados, quando o Senhor quiser. Porque do Senhor nós queremos qualquer coisa. Qualquer coisa. O Senhor é um bom Pai. O Senhor é um bom Pai. Ainda que a gente não entenda, nós queremos aprender com a humilhação do Teu Filho, que é a causa da nossa alegria. Então, se o Senhor quiser que a nossa humilhação seja a causa da alegria de tanta gente, se a gente tiver que servir, se calar, se machucar, investir, para que outros percebam de verdade o que é ser gente como o Senhor deseja, faça isso através de nós, Senhor. Usa a nossa igreja em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nos dá, Senhor, a alegria de viver por Ti, quando as coisas estão bem, ou quando elas não estão. A alegria de viver por Ti. O Senhor é a nossa alegria, e nós já temos o Senhor. Cada irmão aqui que tem passado por tempos de angústia, de dor, de vale, em nome de Jesus, dê o Teu alívio, a bênção do Senhor, o trato, o remédio carinhoso, a bênção do Senhor, a bênção de ter certeza de que o Senhor vê, conhece e ouve tudo que está passando dentro de nós. E só o fato de que o Senhor conhece isso já é para nós a nossa bênção. O Senhor não precisa dar nada para nós não, Senhor. Temos a Tua companhia.
temos a tua companhia. Mas nós te pedimos, dá sobre nós as bênçãos do Senhor, quaisquer que sejam. Para quem alívio, alívio. Para quem saúde, saúde, Senhor, saúde. Para quem dinheiro, dinheiro, recursos. Para quem descanso, dá descanso da alma, do espírito, do corpo, da mente. Oh Jesus, nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Tão fragilmente, mas nós te amamos. E nós sabemos que o Senhor nos ama também. Então já deu. A gente não pode perder mais nada, se a gente já tem tudo. É daqui para a tua presença. É daqui para mais do Senhor. É daqui para mais alegria, intimidade e bênção contigo. Nem a morte pode nos tocar mais. Quem nos separará do teu amor? Não é a profundidade, nem a altura, nem os anjos ou os demônios, nem a fome, nem a enfermidade. Quem nos separará desse amor? Nada nos separará. Nós te agradecemos, Senhor. Te damos glória, honra. Não a nós, é tudo sobre o Senhor. Tudo sobre o Senhor. Pelos méritos do Jesus, o nosso amigo sofredor. No nome dele é que oramos. Amém.